Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 6 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: a Alemanha faz o jogo da OTAN contra a Rússia. Não apenas contra a Rússia, a Alemanha no geral está fazendo o jogo da OTAN. Desde o início do conflito que acontece na Ucrânia, que é um projeto da OTAN para tentar desestabilizar a Rússia, dentre outros objetivos, a gente vê que existe uma pressão sistemática sobre a Alemanha para que ela adote uma posição anti-Rússia. Isso é um projeto. Afastar a Alemanha da órbita da Rússia é um projeto. E quanto mais o tempo passa, mais a gente vê o governo alemão entrando, fazendo esse jogo e, por causa disso, perdendo consistência eleitoral. Teve até um camarada que acompanha o canal que ele fez uma pergunta que é muito importante, em que inclusive o partido, o governo, a coalizão que governa a Alemanha, que se desenrola em torno da social-democracia do Olaf Scholz, deveria também estar se fazendo. O camarada perguntou o seguinte: professor, como é que a coalizão que está no governo na Alemanha, o que ela precisa fazer para não perder eleitoralmente para a direita alemã? Essa foi a pergunta que o camarada colocou, e a resposta que eu dei foi, embora seja simples de ser colocada, não é tão simples de ser aplicada. Eu coloquei que basta, e isso não estou reduzindo a dificuldade, basta que o governo do Olaf Scholz, a social-democracia e a coalizão em torno da social-democracia, pare de agir como um prestador de serviços para a OTAN, porque é um projeto impopular. Não à toa a gente vê o quê? O movimento Alternativa para a Alemanha, que é um movimento de direita, ganhando espaço na política alemã. Algum tempo atrás eu trouxe aqui para a discussão o seguinte, que está aí avançando na Alemanha um projeto, a criação de um partido de esquerda crítico da agenda da OTAN. E existe a perspectiva de que este movimento à esquerda sequestre votos da direita anti-OTAN alemã. O que parece um paradoxo, não um paradoxo, mas que parece uma contradição, não é. Por quê? Porque, na verdade, existe um sentimento crítico em relação à agenda da OTAN na Alemanha que está buscando encontrar representatividade. Se a alternativa para a Alemanha que está capturando esses votos, vai ficar ali. Mas se aparecem mais movimentos capazes de fazer isso, isso vai acontecer. Na medida em que a coalizão governista consegue aderir menos à agenda da OTAN, consegue escapar mais da agenda da OTAN, ele ganha um pouco mais de musculatura política. Caso contrário, vai perder musculatura político-eleitoral. Isso é um fato. Só que, dado o nível de infiltração de interesses britânicos e estadunidenses na política alemã, fazer isso também não é uma coisa muito simples. A Alemanha tem autonomia para fazer um movimento soberano desse tipo? Essa é a grande pergunta. Então, sempre que a gente vê o Olaf Scholz falando barbaridades como essas que eu vou trazer para vocês aqui, não só nessa notícia como na próxima, a gente entende o nível de submissão da Alemanha, do governo alemão, à agenda da OTAN. São falas simplesmente absurdas, são falas ridículas. Aí a pergunta que o camarada fez, pergunta muito boa, acaba sendo uma pergunta central. O que o Olaf Scholz precisa fazer para não perder para a direita alemã? Parar de fazer esses pastelões aí. Só que ele tem autonomia para isso? Ou ele já é um pleno funcionário da agenda da OTAN? Parece que é uma pergunta retórica essa, né? Mas enfim. Trago aí uma matéria da mídia russa, portal TASS. Mas ele fez essas falas para a mídia alemã, então vocês podem encontrar onde vocês quiserem. Tá? O Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro alemão, se diz pronto para continuar o diálogo com Putin. E daí o título ele passa uma impressão. Ele passa a impressão de que existe uma abertura, de que o Olaf Scholz quer conversar,
mas ele quer conversar na linguagem da OTAN, ou seja, ele não está pronto para ter uma continuidade de diálogo. Ele está praticamente colocando os mesmos termos da Ucrânia. Ele é quase um porta-voz da OTAN e da Ucrânia, porque a matéria continua, observem. O chanceler alemão disse que para as negociações entre Ucrânia e Rússia é necessário um passo resoluto do lado russo. Isso significa a retirada de tropas. Então, o que o Olaf Scholz está falando é a mesma coisa que a OTAN também fala e que a Ucrânia também fala, que é a Rússia precisa capitular diante de uma situação que ela está vencendo. Por que a Rússia, que está numa situação favorável nesse conflito, iria retirar as tropas se não há necessidade? A Rússia cumpriria o projeto da OTAN e da Ucrânia, sendo que ela está vencendo. Seria a primeira vez que um vencedor iria capitular às exigências do outro lado. É isso que não faz sentido, entendeu? Se a Rússia estivesse num momento desfavorável, o que pouco existiu ao longo desse conflito, e várias vezes eu apontei aqui que a coisa estava ficando progressivamente feia para a OTAN, inclusive sendo xingado pelos robozinhos da OTAN, que nunca admitiram que a coisa estava ficando feia, e está tremendamente feia, embora muitos ainda continuem acreditando que o Zelensky vai entrar Kremlin adentro montado num cavalo branco. A Rússia não tem por que atender exigências, porque ela está há muito tempo, se é que em algum momento não esteve, num momento favorável nesse conflito. No mapa aí pintei a Alemanha em laranja, a Rússia em verde, porque são os centros da discussão nesse primeiro momento. Trago ali as letrinhas vermelhas. O Olaf Scholz disse que a Rússia precisa ceder, mesmo vencendo. E que ele não disse mesmo vencendo, ele disse que a Rússia precisa ceder, tá? O mesmo vencendo é a minha parte, né? É o meu acréscimo. E que a Rússia, representa o retorno do imperialismo na Europa. Então o Olaf Scholz aplica o que o pessoal gosta de chamar o Ctrl-C, Ctrl-V do projeto da OTAN. Esse discurso de inverter o que é imperialismo, chamando a Rússia de imperialista, ou seja, é o imperialismo que no caso é a OTAN é o braço armado das oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses. Essa associação entre máquinas de guerra dos Estados-membros com interesses financeiros britânicos e estadunidenses é o próprio imperialismo. Aí esses setores dizem que o imperialismo é russo. Dizem que é o imperialismo russo por quê? Porque invadiu a Ucrânia, quando na verdade a gente sabe, e isso é preciso ter acompanhado esse conflito, não só o conflito todo, como momentos anteriores, e quando eu falo momentos anteriores eu falo desde o Euromaidan, de eventos que transformaram a Ucrânia numa máquina de guerra contra a Rússia. Eventos que fizeram chegar ao poder grupos políticos que tinham por projeto servir de ferramenta contra a Rússia. Tanto é que tem um relatório de 2019 da RAND Corporation, que é um centro de estudos militar dos Estados Unidos, que fala dá todo o passo a passo ali de como a Ucrânia se tornou uma ferramenta contra a Rússia. Tudo que está acontecendo agora, ou tudo que deveria ter acontecido agora, está naquele projeto de 2019, muito antes de começar a dita invasão russa na Ucrânia, que na verdade foi uma resposta a provocações repetidas por parte da OTAN. Então, essa história de imperialismo russo é agenda da OTAN, é palavrório da OTAN na boca do Olaf Scholz. Segundo ponto, o Olaf Scholz quer que a Rússia abandone os povos que votaram por integrar o Estado russo. Que a Rússia, quando ele fala da Rússia retirar as tropas, ele está falando para a Rússia retirar as tropas de territórios onde existem pessoas que votaram majoritariamente em referendos para integrar o Estado russo. Esses povos não foram invadidos. O Estado ucraniano, desde o Euromaidan, tem trucidado pessoas nessas regiões, pessoas etnicamente russas nessa região, desde que subiram ao poder. Aí houve uma operação russa e houve a decisão dessas pessoas de integrar o Estado russo. Alguém aqui acha que as pessoas da região do Donbás querem voltar a fazer parte da Ucrânia depois de tudo que grupos paramilitares ucranianos fizeram com a população do Donbás?
Alguém delira que a Crimeia quer fazer parte da Ucrânia? É isso que o Olaf Scholz está propondo. Isso é uma proposta simplesmente absurda. Sobretudo porque a Rússia encontra-se num momento favorável, que foi todo o conflito, na verdade, né? A Rússia venceu esse conflito. Por que ela faria algo diferente? Então seria uma megalomania enorme do Olaf Scholz, né? Letrinhas azuis. Continuamos no mesmo assunto. A Alemanha disse que seguirá apoiando a Ucrânia com armas, dando suporte a uma agenda que tem gerado prejuízos para o povo alemão. Por isso, a perda de musculatura eleitoral e o avanço de movimentos políticos na Alemanha, né? A perda de musculatura do Olaf Scholz e da sua coalizão e o ganho de musculatura política de movimentos que criticam a adesão da Alemanha à agenda da OTAN. A Alemanha não só disse que seguirá dando apoio através do Olaf Scholz, como disse que ampliará a escala do apoio. Possivelmente, isso não foi o Olaf Scholz que disse, mas a gente lembra das palavras do Josep Borrell, que é o diplomata maior ali da União Europeia, que diz que a União Europeia pode muito bem substituir os Estados Unidos no seu apoio à Ucrânia. Então, o Olaf Scholz está alinhado com o Josep Borrell, que está alinhado com a agenda da OTAN. Olhem essa fala aqui também do Olaf Scholz. Não é só na Ucrânia que ele está falando como um capacho da OTAN. O chanceler alemão se opôs ao cessar-fogo imediato em Gaza. Por quê? Porque, pelos mesmos motivos, ele alega o mesmo motivo, ele usa a mesma narrativa que tanto Israel quanto os Estados Unidos utilizam, que é a seguinte. A Alemanha vê o cessar-fogo em Gaza como uma derrota de Israel para o Hamas. É o mesmíssimo discurso, é a mesmíssima desculpa do Benjamin Netanyahu, do Joe Biden, etc, etc, etc. Então é o mesmo discurso. Então não é só na questão da Ucrânia, é também na questão da faixa de Gaza. No que tange a China, tem uma resistência porque tem muito interesse econômico jogando contra, mas nada indica que a Alemanha também não vai abraçar a causa. O governo Olaf Scholz abraça a causa na Ucrânia, abraça a causa em Israel e muito provavelmente se acontecer qualquer coisa em Taiwan, Filipinas, sei lá que bagunça vai ser arranjada em volta da China, muito provavelmente vai abraçar a causa também. O que revela a mais completa ausência de autonomia da Alemanha. Terceiro ponto. A Alemanha tem instrumentalizado o tema de Israel para impor repressão a protestos no país. O Olaf Scholz está usando a seguinte sentença, que é uma sentença... Ele está fazendo uso instrumental e demagógico disso para impor repressão e censura. O que ele diz? A Alemanha que promoveu o holocausto contra os judeus não pode negar apoio a Israel. São coisas completamente diferentes. Se a Alemanha permitir os protestos contra o Estado de Israel, não está promovendo o antissemitismo. A Alemanha está fazendo o quê? Ela está permitindo a liberdade para as pessoas manifestarem repúdio a uma violência atroz cometida pelo Estado de Israel contra os palestinos. O que as pessoas estão criticando é o sionismo radical, que massacra palestinos tanto quanto os nazistas massacraram judeus. Então, repito, a Alemanha está errando 2 vezes na história. Ao ter cometido o Holocausto e ao censurar pessoas que criticam o Estado de Israel. Não se deve confundir o Estado de Israel com o judaísmo. Tanto é que tem grupos judeus, inclusive na Alemanha, criticando o Estado de Israel e os assassinatos que acontecem na faixa de Gaza. Então a Alemanha faz um uso farsesco da questão histórica para defender a agenda da OTAN. A Alemanha vira e mexe, ela puxa daqui, puxa de lá, transforma a Rússia em imperialista, transforma Israel em algo humanitário para defender o projeto da OTAN. A OTAN, Israel não é um aliado não é um membro da OTAN, mas é um aliado extra-OTAN. São interesses umbilicalmente conectados, né? Já que estamos falando da Ucrânia, vou aproveitar esse momento e vamos falar, já que
é para falar do momento da Ucrânia. Vínhamos falando de Alemanha, Ucrânia, Rússia, vamos falar do momento da Ucrânia também, né? Que, embora a mídia não fale mais como se a guerra tivesse acabado, o conflito continua lá. Vamos continuar falando. O Zelensky pode ser deposto, diz um ex-assessor presidencial. Ele diz que a situação do Zelensky é muito complicada e os delírios napoleônicos, né? Mas Napoleão de hospício, tá? Por favor, nunca pensem que eu estou associando minimamente o Zelensky ao Napoleão. Isso aí tinha que cair um raio na minha cabeça se eu fizer uma coisa dessa. O Zelensky é o Napoleão de hospício, tá? Então, os delírios do Zelensky estão deixando muitos setores da OTAN preocupados, e é o que o Oleg Soskin aí, que já foi conselheiro de 2 ex-presidentes, disse que a insistência do Zelensky em numa vitória militar impossível contra a Rússia está criando desconfiança na OTAN. Por quê? Porque é notório que isso aí não é possível. Até as pedras da rua já sabem que não dá para ganhar. As pessoas mais lúcidas já falavam disso muito antes, mesmo no mundo da OTAN. O anterior chefe das Forças Armadas nos Estados Unidos, do Estado-Maior, né, que era o Mark Milley, lá em novembro do ano passado, há um ano, outubro, novembro, o cara falou, é hora de sair fora disso aí, é hora da Ucrânia sentar para negociar um cessar-fogo, porque é o momento minimamente favorável. Perderam aquela janela de oportunidade, a coisa degringolou. Deveriam ter escutado o Mark Milley. E eu não sou entusiasta do Mark Milley, só estou dizendo que naquele momento ele estava absolutamente correto. Que ele é o chefe do Estado, era, né, o chefe do Estado-Maior nos Estados Unidos até um mês atrás, acho que trocou aí recentemente, né? Então, figura do meio militar dos Estados Unidos, não é nenhum entusiasta do Kremlin, e o cara falou isso aí. Qualquer pessoa minimamente que liga o tico e o teco, entendeu? Sabe qual é a situação. É só o robozinho da OTAN que fica se informando pela TV e por mídia de rede aí, que faz torcida e não análise, é que tem essas histórias de que a Ucrânia está ganhando, né? Segundo ponto, letrinhas vermelhas. Setores da OTAN já percebem a importância de estar no poder alguém na Ucrânia que busque negociação. Porque o pessoal está desconfiando dessa coisa do Zelensky, que eu vou até o final, porque isso aí é um projeto que vai arrastar todo mundo junto para o buraco. E a questão é, uma derrota total para a Rússia coloca a Rússia num outro patamar de força, inclusive no que tange a situação da Ucrânia, entendeu? O pessoal teme aí que a maionese desande mesmo e a Rússia comece a passear pela Ucrânia inteira. E isso não é impossível. Não é projeto da Rússia fazer isso, nunca foi. Mas se a maionese desandar completamente, aí tem gente temendo, é melhor segurar o que tem do que perder tudo, né? Mesmo que não seja projeto russo dominar tudo, nunca foi, né? Terceiro ponto. O conteúdo das matérias da mídia corporativa demonstram que a OTAN está preparando um descarte. Isso aí está muito claro. Não é preciso ser muito esperto para ver que a mídia corporativa já está amaciando o lombo do Zelensky ali, porque vem pancada, né? Olha aí uma matéria, né? É esse tipo de matéria, só que essa aqui veio o pessoal foi na jugular do Zaluzhny aí. Olha essa matéria. Oficial militar ucraniano coordenou o ataque ao gasoduto Nord Stream, ou seja, jogando a conta do terrorismo para a Ucrânia de novo. O Roman Chervinsky, coronel das Forças de Operações Especiais da Ucrânia, foi parte integrante da descarada operação de sabotagem. Então, o The Washington Post já está criticando os ataques contra o Nord Stream, que lá no início a OTAN dizia que tinha sido a própria Rússia que tinha forjado um ataque contra ela mesma para poder responder nos gasodutos dos outros, que era uma tese completamente mirabolante. E lá eu disse que era mirabolante, veio os robozinhos da OTAN, foi a Rússia mesmo. E agora? Agora muda o discurso, eles mudam também a conversa deles, né? Dizem pessoas familiarizadas com o planejamento, pessoas secretas, né? Pessoas que não sabem, que não podemos citar as fontes aí. The Washington Post, que é insuspeito, ninguém vai achar que o The Washington Post faz jornalismo de verdade. Ele é um canal de comunicação dos interesses mais podres que existem nos Estados Unidos. Então ele está colocando isso por quê? Porque existe um movimento para jogar a lama toda na conta da Ucrânia. E nesse caso pegou o Zaluzhny. Por quê?
O coronel, letrinhas azuis, o coronel teria apenas seguido ordens de superiores que se reportavam diretamente ao general Zaluzny. Ou seja, estão tacando lama no general de ferro. O que pode significar o quê? Que o pessoal não quer o Zelensky e também não quer o Zaluzny como substituto. Estou aqui tentando interpretar a partir dessa matéria aqui, porque vincularam o Zaluzny nessa sujeira aí. Segundo ponto. Essa tese mascara a denúncia feita pelo jornalista Seymour Hersh, que é um jornalista dos Estados Unidos, que inclusive já acusou a CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, por criar esse tipo de matéria aí para desviar o foco. Porque o foco central, segundo o Seymour Hersh, informações que ele trouxe, é o que eu coloco nas letrinhas verdes ali. Ó. O Seymour Hersh aponta mergulhadores da Marinha dos Estados Unidos plantando bombas nas linhas do gasoduto num exercício da OTAN e que foram acionadas por um avião norueguês. E agora estão jogando a conta aí nas costas da Ucrânia. Existe um claro movimento para taca lama na Ucrânia, né? Que nem alguém comentou ontem, né? Taca pedra na Genia, e o Zelensky virou a Geni, né? Vamos falar de Israel, faixa de Gaza, né? Faixa de Gaza, território palestino, e vamos falar dos ataques de Israel à faixa de Gaza. Trago o seguinte título: a guerra pode se tornar inevitável. Por quê? Porque Israel parece estar trabalhando para tornar a guerra regional inevitável. Porque o que Israel está promovendo contra o Líbano parece ser uma tentativa de trazer o Hezbollah e o Líbano para uma guerra que, a princípio, né, Israel estava fazendo supostamente contra o Hamas, mas a gente sabe que é muito mais um massacre de civis do que uma guerra contra o Hamas, na faixa de Gaza. Trago o seguinte título: o Lloyd Austin, que é o chefe da defesa dos Estados Unidos, alertou o Yoav Gallant, que é o chefe da defesa israelense, sobre ações militares israelenses no Líbano. Ele diz para tomar cuidado porque a coisa pode sair de controle. No mapa aí eu circulei em vermelho ali a faixa de Gaza, tá? Território palestino, Israel está em verde, e o outro território laranja ali maior é a Cisjordânia. Letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos estariam temendo que Israel busque provocar uma guerra com o Hezbollah. Só que aí, assim, o Hezbollah é muito mais poderoso do que o Hamas, tem muito mais armamento, muito mais tropas, muito mais treinamento, muito mais preparo. É uma força bem maior do que o Hamas. Israel teria um fronte contra o Hamas na faixa de Gaza e um fronte ao norte com o Líbano. O Líbano está ali ao norte de Israel, tá? O Líbano ali é o Líbano, né? E o Hezbollah é um grupo político com braço armado libanês. Então haveria uma divisão de frontes aí, e os Houthis do Iêmen disseram que também podem acabar entrando no conflito se essa coisa virar um conflito regional. Ou seja, temos um momento complicado. Eu penso o seguinte: se essa matéria é esse tipo de matéria é mais um objetivo de fazer os Estados Unidos parecerem alheios ao que está acontecendo, ou seja, não deixar a sujeira sujar o governo Biden, ou se isso realmente é uma preocupação dos Estados Unidos. Eu vejo como talvez um sentido duplo, né? Porque realmente os Estados Unidos, se o Hezbollah entra, se os Houthis entram, se o Irã de alguma maneira participa, fica muito difícil de calcular qual pode ser o resultado disso aí. Os caras podem perder o controle das variáveis e podem ter um resultado indefinido. Por isso que não é impossível que o Lloyd Austin tenha realmente pedido um certo cuidado para o Estado de Israel, né? Segundo ponto. Os Estados Unidos estariam temendo serem tragados para uma guerra regional. E logística para isso: tem que manter a Ucrânia, tem que segurar as pontas de Israel no Oriente Médio, aí quer abrir um fronte com a China por causa de Taiwan, por causa das Filipinas, sei lá o que vão usar lá no entorno, na Ásia, para trazer a China para um conflito, mas é muito fronte, entendeu? Então me parece que os Estados Unidos estão numa operação aí de tentativa de atrasar um pouco o projeto, me parece, né? Porque é uma preocupação cabível, porque a logística da OTAN se revelou um caos completo contra a Rússia. Imaginem vocês então, segurar a Rússia na Ucrânia,
segurar uma guerra regional por causa de Israel e tramar ainda mais um fronte contra a China, aí seria o quê? Seria dois frontes e a China ali, né? Só vendo a OTAN se desgastar. Seria muita coisa para os Estados Unidos abraçarem. Pode ser que faça sentido essa fala do... Letrinhas azuis, essa fala do Lloyd Austin. Os ataques de Israel ao Líbano estão tornando difícil para o Hezbollah não entrar na guerra. Porque eu tinha falado lá no início, né? Essa troca de ataques entre Israel e Líbano, entre Israel e Hezbollah, ali na fronteira com o Líbano, é algo habitual. Se a gente observar o noticiário anterior, e de todo o noticiário assim, cotidiano dos últimos anos, aí Israel, Hezbollah, é aquilo ali, um míssil para lá, míssil para cá, tira para lá, morre 2, morre 3, morre 10, morre 8. Então é um noticiário recorrente, entendeu? Isso aí faz parte de uma troca, de uma tensão, de uma zona de atrito. Não estou dizendo que é normal, porque não existe nada normal no mundo, de perto nada é normal, mas é o habitual. Agora, o que está acontecendo ali está sendo habitual, evacuação de cidade, ataque ao hospital no Líbano. Então Israel está complicando a situação. E eu não sei até que momento o Hezbollah vai segurar a onda para não entrar de cabeça, porque o Hezbollah já está atacando Israel para dividir as suas tropas ali, né? Segundo ponto, eu falo dessa matéria antes aqui do The Times of Israel, já que eu estou falando de Israel também, né? O Netanyahu diz que o exército, as forças militares israelenses, controlarão Gaza depois da guerra e rejeita a noção de força internacional. Lembra que eu tinha falado que houve uma proposta da OTAN de forças internacionais em Gaza, para não ficar tão na cara que Israel ia controlar? Israel não quer isso. Então há aí uma desconfiança, e é interessante, hein? E agora a coisa fica realmente interessante, por quê? Porque se isso não for jogo de cena, e a gente nunca pode tirar de vista que pode ser, existe uma desconfiança forte do Netanyahu em setores da OTAN. A ponto dele negar forças internacionais. Ele não quer nem disfarce, ele quer colocar as tropas de Israel em Israel mesmo, porque ele teme que outras forças podem não garantir aquilo que Israel procura. Letrinhas vermelhas. O Netanyahu não parece estar confiando plenamente no apoio oferecido pela OTAN. E tem a França ali, que está umas alfinetadas entre o Netanyahu e o Emmanuel Macron. E eu vou dizer para vocês, a França não engoliu muitas coisas que a OTAN está fazendo, né? A França é sim um membro da OTAN, sim é um membro da OTAN, um dos principais membros da OTAN. Mas existem divergências internas. Estados Unidos e Reino Unido, que são membros da OTAN, como a França também o é, núcleo duro da OTAN, já furaram o olho do Macron no que tange a questão de submarinos com a Austrália. Os Estados Unidos estão bagunçando o coreto da França na África. Então tem alguma coisa que não está bem certinha aí, entendeu? Agora vem o Netanyahu trocando farpas com o Macron, está rolando um desacerto. Aí a França parece que está num descompasso. Tá? Então é preciso observar isso aí. Terceiro ponto. O Netanyahu disse que hoje nenhum grupo palestino é confiável para governar a faixa de Gaza. Foi isso que disse o Benjamin Netanyahu. Ele falou que... Porque lembra quando eu falei da questão da OTAN governar a faixa de Gaza, a OTAN, tropas militares da OTAN, Estados Unidos, Reino Unido e França, e uma espécie de autoridade palestina reformada, não sei qual é o termo que utilizaram, né? Renovada, revitalizada, acho que é revitalizada como governo fantoche. O Netanyahu já disse que não quer isso. Falou, não, isso aí não nos interessa, por quê? Porque antes a gente precisa desradicalizar e desmilitarizar a faixa de Gaza, para só depois os palestinos poderem ter um governo que não incomode o Estado de Israel. Então tem uma desconfiança aí no meio, eu não sei se vocês sentiram isso, mas me parece que há. Olha aí, ó o Macron aí, ó, que eu estava falando para vocês. O Netanyahu critica as críticas do Macron a Israel. Disse o Netanyahu sobre o Macron. Ele cometeu um erro grave, factual e moral, porque ai de quem fala mal do Estado de Israel. Criticar o Estado de Israel, meu Deus.
que toda a ira divina caia sobre a cabeça de quem tiver a audácia de fazer qualquer crítica ao Estado de Israel, que tem o direito divino de trucidar todos. Isso segundo a concepção do Netanyahu. Então o Macron, que é figura que também o trem não pega, fez uma crítica ao Estado de Israel. Por isso que está tendo um ruído ali no meio, né? Letrinhas azuis. O Macron disse que não há justificativa para a matança de civis, sobretudo de crianças. Por parte do Estado de Israel, Macron cobrou o Netanyahu sobre os bebês que estavam morrendo nos hospitais, e isso gerou uma resposta irada do Netanyahu ao líder francês. Então tá rolando um ruído, não sei se vocês estão pegando isso aí, né? Letrinhas vermelhas. O Macron está aproveitando o ensejo, ou pode estar aproveitando o ensejo, para mediar as relações em Gaza, talvez para se recuperar das suas derrotas e perdas na África. Ele pode estar buscando ganhar influência a partir dessa crise, ganhando terreno ali. Inclusive, o governo francês está instrumentalizando as forças militares do Líbano para aproveitar uma fragilização do Hezbollah num possível confronto com Israel para ganhar posições e enfraquecer o Hezbollah no Líbano. Então o Macron está jogando claro, não é o Macron, são os interesses que dão base para o Macron, né? Mas a França está jogando um xadrezinho ali complicado, né? Terceiro ponto. Setores da OTAN também podem estar temendo que uma guerra regional seja imprevisível. Há essa possibilidade também. Olha, tem muita variável e a gente não tem controle sobre isso. É bom tomar cuidado, convém cuidado, porque a coisa pode sair de controle, aí o caldo entorna, o Hamas não foi derrotado, o Hezbollah entra na batalha, os Houthis entram na batalha, o Irã dá um suporte, grupos atuam pela Síria e pelo Iraque para engrossar o caldo, e aí a coisa sai de controle. Como é que fica? Toda essa opinião internacional contra o Estado de Israel, porque é uma coisa... O tamanho da onda crítica ao projeto de Israel não é pequena, entendeu? A moral assim, do Estado de Israel, a autoimagem que Israel fez de si próprio, não condiz nada com a realidade. Israel, assim, a defesa entusiasmada de Israel na mídia durou, quando muito, uma semana, não durou nem uma semana. Porque Israel começou a matar tanto civil que o pequenininho capital político que tinha virou nada. Precisa observar isso aí. Olha aí exemplos do tipo de coisa que Israel faz que destrói a imagem de Israel. A ONU lamenta o número recorde de mortes de 100 funcionários em Gaza. Funcionários da ONU que fazem trabalho humanitário em Gaza foram assassinados. 100 foram assassinados pelos ataques de Israel. É esse tipo de coisa que faz com que Israel torne-se indefensável. Não tem como defender o Estado de Israel. É impossível defender o Estado de Israel. Claro, sempre tem os aloprados que tentam defender o Estado de Israel, mas é indefensável o que Israel está fazendo. Letrinhas azuis. O mundo todo está assombrado com a violência do Estado de Israel e com a escala da matança. O projeto radical sionista está assustando. O que eu sempre trouxe aqui, que era aquele trabalho que Israel vinha fazendo na Cisjordânia, antes mesmo do 7 de outubro. Tá? Antes disso eu vinha mostrando as atrocidades que Israel vinha cometendo. Isso aí foi ampliado, a escala, e todo mundo está vendo isso aí. E ninguém está aguentando. Imaginem vocês viver na pele dos palestinos que passam isso aí há décadas nas mãos de Israel. Tá? Então, o que está acontecendo é assim, todo mundo está vendo como Israel é. Israel é isso aí, não só agora, sempre foi isso aí. E ninguém está aguentando ver. O que significa que, e para muitos eu falei, teve gente que estava aqui, professor, não sabia que tu tinha essa opinião sobre Israel, porque não vê todo o vídeo, porque eu sempre falei a mesma coisa sobre o Estado de Israel. Eu sempre falei o que estava acontecendo na Cisjordânia. E as pessoas não estão aguentando ver isso na TV mais, assim. Os jornalistas já... Troca aí, vamos falar do Javier Milei, vamos falar sei lá, do Hezbollah atuando no Brasil, que já virou até piada, né? Vamos falar de outra coisa. Mas não vamos falar disso aí, vamos falar, sei lá, da reforma tributária, porque a mídia trouxe de volta várias matérias, porque só estava falando de Israel. Daí Israel começou a ampliar a escala da matança, a mídia já, não, vamos falar de outra coisa.
Campeonato Brasileiro de novo, vamos falar de outras coisas. Então, porque ficou tão feio aquilo ali que ninguém aguentou. E é o que a gente está vendo aí agora. Letrinhas vermelhas. Jornalistas também estão morrendo aos montes em Gaza, assim como profissionais da saúde. Então não tem essa. É tudo, tá matando geral Israel. E tá matando a Cisjordânia também. Para tirar esse papo, não, uma resposta na faixa de Gaza porque ali está o Hamas. E na Cisjordânia? Estão fazendo o quê? Estão matando e prendendo gente de monte, bombardeando campo de refugiado. Letrinhas verdes. Israel tem centrado ataques em hospitais e em ambulâncias. É todo tipo de crime humanitário. Ataca hospital até no Líbano. Pra ter uma ideia. Olha lá. Olha, surpreende. Estão vendo ali com aquela plaquinha ali, aquela loirinha com aquela plaquinha ali? Aquela ali é a Greta Thunberg. A Greta Thunberg está garantindo que ela nunca mais vai ser a garota propaganda do Projeto Verde da OTAN, pelas coisas que ela tem dito. E já faz um tempo que eu estou falando que a Greta Thunberg, estão tirando os holofotes da Greta Thunberg, porque ela meio que saiu de controle do que a OTAN queria para ela. A OTAN usava ela, assim, o empresariado britânico, estadunidense, esse pessoal dessa agenda pseudo-verde, usava muito a Greta Thunberg como uma espécie de mascote, né? Botava a menina falando lá, olha que bonitinha a Greta falando, braba, contra, porque era interesse deles. Mas a Greta Thunberg foi amadurecendo e foi fazendo críticas um pouco mais consistentes às coisas que vinham acontecendo. Aí ela já não foi mais tão interessante, né? E aí a Greta Thunberg foi saindo, até que a Greta Thunberg desapareceu da mídia. A gente não vê mais falando da Greta Thunberg. Só que eu estou trazendo a Greta Thunberg para cá porque a Greta Thunberg está apoiando a causa palestina. Então ela está sendo massacrada. Inclusive tem matéria da mídia corporativa que está dizendo que a Greta Thunberg está fazendo postagem antissemita. Então quem diria? A Greta Thunberg de mascote da Agenda Verde do empresariado pró-OTAN virou uma acusada de ser antissemita. Esse mundo dá muitas voltas mesmo, né? Eu já vou falar da Greta Thunberg em especial, tá? Mas eu quero falar disso aqui antes. O lobby israelense quer censura, ou seja, as forças econômicas de Israel estão pressionando diferentes setores nos Estados Unidos e no mundo inteiro, que o lobby de Israel não é fraco, né, no mundo inteiro, tem zona de pressão em tudo que é parlamento e governo, para que seja censurada qualquer crítica ao Estado de Israel. Nesse caso aqui, em especial nos Estados Unidos, né? O lobby de Israel, que é fortíssimo nos Estados Unidos, quer rotular estudantes que criticam o massacre em Gaza como apoiadores do terrorismo, que é tentar confundir aquela coisa. O cara critica os assassinatos de Israel, ele é apoiador de terrorismo. Isso é uma bobagem. É a mesma coisa que dizer criticou o Estado de Israel é antissemita. Outra bobagem. Até que a própria Greta Thunberg aí está sendo acusada de fazer postagem antissemita. É a Greta Thunberg, tá? Não é nenhuma montagem. Eu não estou fazendo nenhuma piada. É a Greta Thunberg mesmo que está criticando, está defendendo aí os palestinos, né? Letrinhas vermelhas. Estão associando ao antissemitismo e ao terrorismo grupos que criticam o sionismo, inclusive grupos judaicos. A gente está vendo aí o incrível caso de grupos judaicos que são acusados de antissemitismo quando apontam a violência do Estado de Israel. É o que eu digo, não se deve confundir sionismo com judaísmo, nunca. Segundo ponto, letrinhas azuis. A estratégia é buscar um uso tendencioso da lei para promover censura e repressão, ou seja, o terrorismo é criminalizado, logo a gente transforma todo mundo em terrorista e criminaliza toda a crítica ao Estado de Israel. Esse é o jogo, né? E, claro, fazer um uso bem distorcido da história. Letrinhas azuis. A porta-voz da Casa Branca associou grupos, olhem que loucura, grupos pró-palestinos ao supremacismo branco e deu um peso para a coisa porque a porta-voz da Casa Branca é uma moça negra. Então, essa porta-voz da Casa Branca, ela associou na fala, claro, está transmitindo uma fala da casa do governo Biden, ela associou grupos pró-palestinos ao supremacismo branco numa tentativa desesperada de mascarar o massacre de Israel contra os palestinos. Então o pessoal tenta pegar a história e os conceitos e fazer uma grande salada para fazer um uso demagógico, logicamente, né? E aí está a matéria. Eu trouxe a foto da Greta Thunberg, né? A Greta Thunberg, para quem? Eu acho que todo mundo conhece a Greta Thunberg, né? Que é ativista contra as mudanças climáticas lá, né?
A ativista ambiental Greta Thunberg foi interrompida enquanto falava pela Palestina. Ela estava num palanque, lá num palco, aí ela chamou umas meninas para falar, umas moças lá para falar também, e eram moças muçulmanas. E aí ela disse que não tem como lutar contra as mudanças climáticas, não tem como fazer uma luta ambiental global sem denunciar um massacre contra a humanidade, que seria no caso os palestinos. Aí um cara interrompeu ela e ali embaixo o subtítulo, né? A Greta Thunberg é interrompida por um homem durante um protesto climático. Então ela ainda foi interrompida por um cara lá que disse: eu não vim aqui para falar de política, como se a questão climática, né, a questão ambiental também não fosse política, né? Então o cara não queria, o cara era um defensor do assassinato, dos assassinatos de Israel, na verdade. Letrinhas vermelhas. A Greta Thunberg está dedicando as suas greves semanais, que tinha aqueles Fridays for Future, que ela fazia lá, aquelas paralisações, que não ia na aula, se não me engano. Ela está dedicando essas greves agora à causa dos palestinos também. Então é por isso que ela desapareceu da mídia, sabe? Teve o mesmo caso parece com a Malala, né? Que a Malala ela tinha uma pauta, ela foi lá, exploraram a pauta da Malala até cansar. Aí a Malala começou a falar outras coisas um pouco mais politicamente consistentes, porque claro, a pessoa amadurece politicamente. A Malala já desapareceu do mapa, assim, né? Aí vez ou outra eles trazem a Malala de volta, assim, mas então eles pensam, quando eu digo eles, eu falo Estados Unidos, Reino Unido, esses interesses financeiros e os interesses da OTAN de conjunto. Eles pensam, aí quando a pessoa começa a ter um posicionamento mais consistente, não, isso aí a gente não quer. Letrinhas verdes. As suas críticas, as críticas da Greta Thunberg ao uso farsesco da pauta ambiental também estão retirando a Greta dos holofotes. Porque, claro, ela ali achou que estava surfando uma onda, e daí lá pelas tantas ela viu que ela era a prancha. E aí ela começou a botar a boca no trombone, e aí tá, aí tira a Greta Thunberg aí dos holofotes. Vamos voltar a falar da Ucrânia, né? Então estou trazendo aqui algumas notícias diferentes, porque a França, de novo a França e de novo a Ucrânia, né? A França ensaia abandonar o seu apoio à Ucrânia. Trago a seguinte matéria. A França planeja interromper o fornecimento gratuito de armas à Ucrânia. Então isso aí é um recuo. Claro, é um recuo no que tange a França tirar armas do seu estoque e mandar para a Ucrânia. Mas é um avanço da indústria bélica francesa. Então, mas existe uma perda de musculatura logística para a Ucrânia no apoio aí da OTAN. Letrinhas vermelhas. A Ucrânia poderá seguir comprando armas diretamente da indústria francesa. Então, é o fornecimento do estoque do Estado francês que vai parar. Letrinhas azuis. A ideia da França é não comprometer mais os seus estoques próprios com a Ucrânia e sim deixar a Ucrânia negociando lá com a indústria bélica francesa, né? Até porque tem muita grana ainda para tirar no que tange ao conflito na Ucrânia. E mais um caso da França, né? Quase no mesmo momento que a Alemanha diz que vai ampliar a escala do apoio, a França dá um recuo. Então tem alguma coisa ali que não está batendo muito bem, né? A França ela está até porque a França ela tem uma margem de autonomia. Eu não estou dizendo aqui que o Macron é um cara que está buscando soberania, muito pelo contrário. O Macron é um cara oriundo do mundo financeiro, né? Um funcionário dos interesses financeiros. Agora, os interesses de conjunto da França estão batendo de frente com alguns interesses de conjunto britânicos e estadunidenses. Está promovendo alguns ruídos ali, né? Outra discussão importante, né? Ontem eu falei dos BRICS, da internet dos BRICS, hoje eu quero falar desse relatório da Bloomberg, que foi publicado aí, né? Que aponta que o BRICS expandido supera a economia do G7, que é o que aparece na matéria, BRICS ultrapassando o G7 em poder econômico. Diz um relatório que foi publicado pela Bloomberg, tá? Mídia corporativa. Não esse portal que eu trouxe, estou dizendo a Bloomberg, tá? Letrinhas vermelhas. O BRICS expandido representa 36% da economia global contra 30% do G7, ou seja, ultrapassou. Então o BRICS torna-se algo, e já era uma economia colossal, né? A gente vai colocar aí G7 e BRICS, já havia ali uma grande preocupação por parte
de Estados Unidos, Reino Unido, do projeto da OTAN e desses interesses financeiros em torno do desenvolvimento dos BRICS e do ganho de autonomia dos seus membros. E agora o BRICS expandido é ainda mais preocupante, mas quanto mais o BRICS cresce, maior a dificuldade de fazer o BRICS ser um grupo que atua de maneira mais coesa. Então tem esse desafio, mas é importante a expansão dos BRICS. Argentina, Irã, Etiópia, Egito, Emirados Árabes e Arábia Saudita agora são também BRICS. A BRICS, né, só lembrando que é as iniciais de Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, ali, né, que é a África do Sul. Né? Continuamos, tá? Letrinhas azuis. O BRICS expandido tem também potenciais de mão de obra, grandes populações, tem potencial energético a dar com pau, né, se vocês olharem aí o BRICS mais a expansão, e economias em ascensão, enquanto a bolha da OTAN está desacelerando em um processo recessivo, que faz parte de um certo projeto, que é o que eu coloco nas letrinhas vermelhas ali. Ó. A bolha da OTAN tem desacelerado a sua economia porque há um projeto de quebrar as cadeias de suprimentos, de reformatar as cadeias de suprimentos, para depender menos de adversários geopolíticos. Isso é o que a bolha da OTAN tem tentado fazer. Só que aí, como é que eu vou prescindir tecnologicamente da China, industrialmente da China e energeticamente da Rússia? E aqui eu estou falando de Europa continental. Como é que se faz isso sem pisar na própria mangueira de oxigênio, entendeu? É lógico que vai ter um projeto de asfixia da economia. Até pelo tamanho dos mercados da China, né? E assim como a China como espaço produtivo. Exemplo de relações dos BRICS aí, ó. A Rússia torna-se o terceiro maior fornecedor de petróleo bruto do Brasil. Então, assim, é o que eu coloco nas letrinhas verdes. Os BRICS estão aproveitando o petróleo russo barato que a bolha da OTAN está sancionando. Ou seja, o desenvolvimento que a Europa continental poderia estar coletando com a energia barata russa está sendo coletado pelos BRICS. A China aproveita, a Índia aproveita e o Brasil aproveita. Então, a questão fundamental é aproveitar o momento. É utilizar os BRICS justamente para ganhar força e musculatura econômica. E força e musculatura geopolítica. Muito embora os BRICS não tenham uma proposta linear em termos geopolíticos, né, o que ainda está sendo costurado. O último tema é Índia e Estados Unidos estreitam os laços. A Índia está com um flerte bem forte com os Estados Unidos, de todos os BRICS. É aquele que está fazendo acenos mais perigosos aos Estados Unidos, o governo Narendra Modi. Ao meu ver, tá, essa opinião pessoal, acho que ele até já passou da conta nos flertes com os Estados Unidos. Uma coisa é explorar a situação, como o Vietnã está fazendo. Outra coisa é o que a Índia está fazendo. Acho que a Índia ela já ultrapassou a linha do seguro. Acho que ela já está num momento bem arriscado em relação aos Estados Unidos. Porque uma coisa é fazer acenos ambíguos. A Índia me parece que já passou dessa fase. Então vamos ver como é que vai acontecer para a Índia. E é lógico que os Estados Unidos não vão permitir que a Índia faça o mesmo que a China fez. Porque a Índia me parece que está indo com essa sede ao pote, né? Bom, a China era crucial num certo momento para toda a economia anglo-yankee, né, para toda a economia, a salvação do sistema econômico global, lá na crise da década de 1970. A China apareceu como essa tábua de salvação e cresceu com isso, tornou-se poderosa e virou a mesa. Se a Índia acha que vai fazer a mesma coisa, os Estados Unidos já sabem que é difícil eles sabem que não dá para se arriscar tanto, ou seja, eles já estão vacinados contra esse tipo de manobra. Mas enfim. A matéria é a seguinte: Índia e Estados Unidos chegam a acordo sobre questões estratégicas no que tange a questão militar. As conversações bilaterais entre o ministro da Defesa e o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o ministro da Defesa da Índia e o secretário de Defesa dos Estados Unidos, centraram-se no reforço de cooperação da indústria de defesa e nos interesses comuns na região do Indo-Pacífico, traduzindo a China. Aqui o foco é a China. Letrinhas vermelhas. A China celebra o que vê como uma produção compartilhada de armamentos. E
o mote, digamos, o mote moral desse encontro foi por um Indo-Pacífico livre e democrático contra a China, né? Na verdade, a China ficou mais disfarçada, assim, né, de que era contra a China. Quando falam um Indo-Pacífico livre e democrático é porque eles tentam trazer uma associação indireta à China. Então a Índia ela está tentando surfar o atrito em China e Estados Unidos para ganhar força, mas é sempre muito perigoso esse tipo de movimento. Ser parceiro dos Estados Unidos é muito perigoso. Os Estados Unidos não tem parceiros, tem ferramentas. Então convém cuidados, né? Os Zelensky mandam um abraço, né? Letrinhas azuis. A Índia vinha acertando ao tentar um desenvolvimento mais autônomo da sua indústria bélica. Agora ela celebra uma espécie de compartilhamento de indústrias bélicas. Tem que ver quais são os limites disso. Claro, os Estados Unidos vão com toda a sede ao pote porque a maior parceira militar da Índia é a Rússia. Então, roubar espaço da Rússia é muito importante para os Estados Unidos. E a Índia tenta ganhar força pelos Estados Unidos, mantendo boas relações com a Rússia, porque pode ser um adversário da China, porque tem vários problemas em relação à China e à Índia, até porque são vizinhos, né? Mas a questão é a dosimetria disso aí, né? Vamos ver, né? É sempre um tentando surfar o outro. No final que a gente vai ver quem é prancha e quem não é. Né? Quem é surfista e quem é prancha. E aí chega no momento final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu para aqueles que gostam do canal, que querem e podem apoiar o canal. Apenas as propagandas, os anúncios que aparecem aí não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas que aparecem durante o vídeo, ficaria complicado manter o trabalho. O que mantém efetivamente o trabalho aqui do canal são os apoios que alguns de vocês dão e pelo qual eu sou extremamente grato. Fico grato pela confiança no meu trabalho, a ponto de apoiarem o canal. E trago aí as 3 formas de apoio. Não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas. Em todas as 3 vocês podem apoiar com o valor que vocês quiserem, vocês optam por uma das 3 e em cada uma delas é possível escolher de que maneira vocês vão apoiar, com qual valor, quer dizer, vocês vão apoiar, né? Porque é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Tá? É uma ajuda que parte de vocês aí, então vocês que determinam o valor. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito, pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio financeiro, está aí o link, o endereço. Ou pode apoiar pelo Pix, que é uma outra forma de apoio. Está aí o Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca o número do CPF, número do CNPJ, número do telefone como chave Pix. Eu coloco um e-mail. Se vocês digitarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem, tá? E a terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, que fica embaixo do vídeo. Aqui embaixo do vídeo, ajuda pelo YouTube. Tem várias faixas de valor ali, vocês escolhem com qual valor vocês apoiam. E é um apoio mensal aqui pelo YouTube, né? Agora me deu um branco que eu estava falando, estava pensando em outra coisa. Mas enfim, né? Eu estava preparando a próxima fala e acabou bugando a Matrix aqui. Mas enfim, aí tem várias faixas de valor, vocês escolhem aí de que maneira vocês vão ajudar. Todas as 3 formas são muito bem-vindas. Agradeço por qualquer forma que vocês apoiarem. E nas 3 vocês escolhem aí o valor com qual apoiam. E repito, agradeço aqueles que apoiam e fico envaidecido pela confiança aqui no trabalho do canal. Vou parando por aqui e tchau para vocês.